Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, não estou sozinho no Vim de Santos nesta noite de quinta. Estou com meu querido Rafa do Falando de Alvinegro, um dos perfis mais acessados da história da internet brasileira, ou pelo menos da internet santista, que eu chamei para a gente falar de dois assuntos hoje. Eu já conto quais são. Meu querido, boa noite, boa tarde, né? Não vou mentir para o meu público, estamos gravando à tarde, o vídeo só tem no ar à noite. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Noronha. Boa tarde. Cara, muito bem, muito feliz aí pela lembrança, né? A gente sabe que a internet ela tem muitos perfis de muitas coisas e ser lembrado, né, num quesito que a gente gosta tanto de falar, que é o Santos, é um prazer muito grande. Prazer seria eu ter essa sua camisa. Se quiser me enviar, eu super aceito. Muito bonita. Parabéns pela escolha de vestuário para hoje. Essa aqui ficou massa. Muito bem. A gente vai dividir em dois assuntos, como eu disse. A gente vai falar daqui a pouco de como é ter um perfil sobre o Santos nas redes sociais, porque é algo que eu sempre bato na tecla aqui, que muita gente cria e espalha notícia falsa. Não é o caso do Falando de Alvinegro, pelo amor de Deus, até porque se fosse eu não estaria aqui. Mas antes disso, eu queria lembrar que se você é membro do canal, a gente tem um vídeo especial sobre como é ter um site sobre o Santos, com o Giovanni do Diário do Peixe, um vídeo bem legal para os membros. E o primeiro assunto com o Rafa vai ser o seguinte: pessoas que nos enchem o saco nos culpando por escalar certos jogadores. Todo santo jogo que o Pará falha, por exemplo, ultimamente tem sido comum, surgem pessoas nas redes sociais falando que a culpa é minha. Isso acontece contigo também, né? Bastante, bastante. O meu jogador, digamos assim, o amuleto, até um tempo atrás, era o Caio Jorge. Eu sempre bati na tecla de que o Caio Jorge é um jogador muito bom, é um jogador pro Santos, é um jogador preparado e, assim, ele não estava numa fase goleadora, não estava numa fase tão boa, tá até melhorando agora. E sempre que o Caio Jorge ia mal, o pessoal me marcava. E aí, é o seu pupilo, e não sei o quê, tá defendendo, é assessor do cara, e, pô, Pô, essa e é como boa do sempre. assessor, essa eu nunca recebi. Então, eu sou assessor do Caio Jorge, então, tipo assim, o cara vai mal, a culpa é minha. Se o cara vai bem, não aparece ninguém, mas, tipo assim, né? Se eu tivesse condicionando o Caio Jorge a fazer alguma coisa, obviamente seria fazer gol, né? Se fosse meu assessorado, se fosse meu pupilo mesmo, estaria fazendo gol todos os jogos. Mas isso é bem engraçado. A torcida, de alguma forma ou de outra, ela tenta se apoiar a alguma coisa, né? E a gente, como tá ali sempre falando e sempre dando a cara a tapa, a gente acaba virando alvo. É algo que hoje em dia eu já não ligo muito. É até engraçado, dou risada da maioria das vezes, mas é uma parada muito, muito estranha tudo isso. Cara, no último jogo, né, contra o The Strongest, obviamente o Pará jogou muito mal. E eu sempre brinquei aqui, porque eu tenho um carinho pelo Pará lá de 2011, e 2011 Sim. mesmo, no máximo 2010, porque o 8-9, quando ele chegou, ele era ruim, bem ruim. Ele É. evoluiu, e depois se foi. Ele nem era lateral no começo, ele chegou como um volante meia do Santo André. Enfim. Uhum. E aí, porque a gente tenta, e você faz isso com seu perfil também, a gente tenta criar coisas que tragam carisma, que atraiam a atenção do pessoal. Eu criei um bordão aleatoriamente para o Pará. E aí, todo santo jogo o Pará falha, como falhou contra o The Strongest, alguém fala, a culpa é sua. Será que essas pessoas realmente acreditam que a gente tem um poder de influenciar a escalação? Eu estou fazendo esse vídeo para o pessoal que acompanha o canal, acompanha você, acompanha, enfim, as redes sociais, tentar entender que a gente tem zero poder, a não ser que você me desminta agora e revele que você tem o poder de escalar os jogadores. Cara, se eu tivesse o poder de escalar jogadores, a minha. Hoje em dia não tem muito o que fazer, né? Nas condições do Santos não tem muito o que fazer. Mas eu acho que muita gente não estaria ali. Cara, assim, eu não tenho poder nenhum em relação à escalação do Santos, pelo amor de Deus. Sei nem como chegar perto dos caras, no contato do Diniz hoje em dia, né? Não tem o menor cabimento. Mas assim, de certa forma, eu vejo até como um elogio das pessoas acharem que a gente tem essa influência tão grande a ponto de, pô, o cara tá jogando porque você tá falando bem dele, pô, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, se eu tiver algum poder de escalar jogador, pelo amor de Deus, Vinícius, liga aí que a gente tem que trocar uma ideia. Metade desses caras tá fora. Mas é engraçado, como eu falei, hoje em dia eu vejo com mais em tom de humor do que de outra coisa, porque as pessoas imaginarem uma coisa dessa, que nem eu vejo o pessoal falando de você, tri é tri, né, Noronha? Tri é tri. Pô,
Eu também tenho um carinho muito grande pelo Pará. Defendi ele, até a gente estava comentando esses dias que o Pará, até o erro dele lá na final do fatídico dia, ele estava jogando muito bem. Ele foi para mim, foi um dos melhores jogadores até aquele ponto da final. Ele estava jogando muito bem, errando alguns passos, do time inteiro estava nervoso, mas ele tava bem, ele estava bem postado. Era a experiência que o Santos precisava dentro de campo naquele momento, e é o que a gente tem até agora. Então, assim, ficou marcado e dali para frente ele mesmo deve ter sentido aquela situação toda, caiu muito o nível, mas é o que eu falo, a gente não tem influência nenhuma em colocar jogador, tirar jogador, Uma saiu pena. Uma pena, porque se eu tivesse o Copete já tinha ido embora do Santos há 25 anos. Mas, enfim, quem sou eu? Eu não sou ninguém. É engraçado, né, cara? É engraçado demais. Eu levo no bom humor, tô fazendo esse vídeo no bom humor, e eu sempre dou uns RT no pessoal que fica falando que. Como é que é? Teve um essa semana, foi maravilhoso. Pega que o filho é teu, como se a culpa fosse minha. O cara foi honesto, a culpa é sua de escalar o Pará. Cara, queria eu ter um filho de 36 anos e rico que nem o Pará. Eu não tenho nem essa idade. Enfim, entendeu? Mas tá bom, era só para deixar o pessoal que nos assiste ligado que a gente tem zero influência, eu sei que a maioria sabe disso, mas também outra coisa, no seu caso, nas suas postagens, no meu caso, nos vídeos, é meio como se fosse uma série, sabe? Série de TV mesmo, Netflix, o que você preferir. Se você não assiste todo o vídeo ou vê toda a postagem, você vê uma coisa só, você vai achar que aquela é a sua opinião eterna. Então, quando tem um pós-jogo, por exemplo, eu brigo que tri é tri, não quer dizer que durante a semana não teve um vídeo desancando o Pará e o Felipe Jonathan e falando, pelo amor de Deus, contratem laterais. Então, pessoal, tentem acompanhar ao máximo, eu sei que nem todo mundo pode, claro, mas não peguem uma frase como a dona das nossas verdades. Rafa, antes da gente passar para o segundo assunto, eu não gosto de propaganda no final, porque o pessoal fecha. Faz sua propaganda no meio do vídeo. O Twitter, o Instagram, o que você quiser, por favor, para o pessoal seguir falando. Pô, segue lá. Na verdade, eu tô mais concentrado no Twitter, mas tô tentando pegar essa mania aí do Instagram. Instagram não é muito a minha, não, mas eu sei É a que. minha, não gosto, mas o povo Então, ama. a galera gosta bastante. Os dois arrobas é o mesmo, FD Alvinegro. Segue lá no Instagram e no Twitter. E falando de Santos sempre, da melhor forma, a forma mais descontraída possível, porque hoje em dia todo mundo leva tudo ao pé da letra, então eu tento não deixar tudo muito sério, apesar de tratar de muitos assuntos sérios, então segue lá, tamo junto. FD Alvinegro, jovens, pode seguir, É que eu isso. confio, se eu confio é bom. Mentira, eu não posso garantir nada para ninguém, nem a escalação de É jogador, nem a bom. qualidade de perfis, mas é bom. Rafa, vamos lá então. Eu quero falar um pouco com você, a gente sempre busca fazer uns materiais diferentes aqui. Muita gente cria coisa. Na internet permite isso a todo mundo, basicamente. Você tem um celular, você cria coisas. E criar perfil de time virou. Permitiu várias vertentes de pessoas a criarem coisas. Por exemplo, eu recebo muito de pessoal que quer ser jornalista, principalmente os meninos ainda estão na escola e tal. Então, eles usam um Instagram sobre o Santos, um Twitter sobre o Santos, para treinar para o jornalismo. Acho super legal. Tem outros que usam para roubar informação, né? Posta notícias sem fonte, inventa coisa, e esses eu critico sempre publicamente aqui, vou continuar criticando. Eu quero saber primeiro por que você criou, qual é o seu objetivo, essas coisas assim, antes da gente discutir a reação do público, também é uma coisa interessante, mas por que você criou, qual é o seu objetivo ao criar uma página para falar do Santos? Cara, eu sempre gostei muito, assim, sempre fui muito envolvido com futebol desde muito cedo. O meu pai, ele sempre me ensinou muitas coisas sobre futebol e principalmente sobre o Santos, porque eu falo que se não fosse meu pai, provavelmente torceria para outro time, porque a influência da minha família, a maioria é corintiana. E meu pai sempre pegou no meu pé, pelo amor de Deus, você não vai me dar esse Gostamos desgosto. do seu pai aqui. Meu pai sempre falou, não vai me dar esse desgosto. Ele sempre me ensinou. Então eu comecei a ter essa paixão por futebol, como a maioria da molecada, queria ser jogador e tudo mais. E passada a idade de procurar ser jogador, e eu era bom, acho que eu seria melhor que o Copete, com certeza. Gostamos. Mas e aí eu sempre, assim, todo mundo falava, caramba, você escreve bem, você fala bem, você poderia ser jornalista e tudo mais. E era algo que não me chamava muita atenção. Só que eu só via o jornalismo até certa idade como aquele jornalismo de TV, né? William Bonner e tudo mais. Eu falei, pô, isso aí não é muito a minha área, não. E aí eu comecei a ver mais programas de esportes e tudo mais. Falei, pô,
quero falar sobre futebol. Mas o que eu vou falar sobre futebol? O que eu sei falar sobre futebol? Vou falar do Santos. Não sei 100%, mas pelo menos eu falo com o coração, falo com as coisas que eu acredito, que eu gosto. E aí eu fiz um tweet, eu fiz um blog, na verdade, que eu queria mais como se fosse eu falando, não falando uma terceira pessoa, como acabou se tornando. E aí eu fiz um blog e não deu muito certo. Eu pegava notícias, tipo, dia a dia, o Santos treinou hoje, postava lá no blog, coisas básicas e que qualquer um poderia fazer. Não tinha nenhuma informação minha, não tinha nenhuma opinião minha. No início não era opinativo, era mais informativo mesmo. E aí o blog já não me chamava muita atenção, e aí surgiu o Twitter, eu já usava o Twitter, e aí eu fiz o Twitter, e 4 de janeiro de 2014, eu resolvi fazer o Falando de Alvinegro, que foi totalmente despretensioso, era um tom mais de zoeira mesmo, de brincadeira, de falar de Santos de uma forma mais descontraída, como tem vários perfis hoje em dia que ainda fazem isso. Só que acabou se tornando uma responsabilidade. Eu vi as pessoas me cobrando: fulano vai ser contratado, o técnico vai cair e tudo mais. Eu falei, pô, tô tendo uma responsabilidade nisso aqui. E o perfil foi crescendo. Assim, no início tive a ajuda de algumas pessoas com páginas maiores, só que a maioria ali foi na raça, não tem seguidor comprado, não tem nada disso. Hoje a gente está com 20.500 seguidores. Assim, para os números de hoje é até baixo, mas se você for falar que é um perfil totalmente nichado para a torcida do Santos e algo totalmente criado porque as pessoas se identificaram, as pessoas gostaram e passaram a me seguir, é algo que eu me orgulho bastante, principalmente nesse sentido. Foi o que eu falei, a gente acaba se tendo uma responsabilidade de informar, a responsabilidade de situar as pessoas sobre algumas coisas, de desmistificar outras, enfim. Então o intuito sempre foi estar mais próximo da torcida para saber o que as pessoas acham, como é que tá, o que as pessoas pensam, também trazer para o lado da torcida questões mais importantes relacionadas ao clube, coisas que o clube deixa de se posicionar, eu cobro bastante também. Então, o intuito sempre foi, e também o intuito, além de informar o torcedor, sempre buscar o melhor para o Santos. Às vezes eu reclamo, uns tempos atrás o Santos estava postando umas camisas, uns uniformes feios pra caramba, e eu cobrando, e o pessoal, nossa, mano, você é muito chato, não sei o que, pô, quero o melhor pro Santos, cara, o que for melhor pro Santos tá bom pra mim. Então, assim, a gente tá sempre cobrando, sempre no pé, sempre buscando melhorar o clube e também trazer o que for de melhor ao meu entendimento pra torcida. Você falou esse negócio dos números e eu falei aqui que não é baixo, porque eu tô sendo sincero, o pessoal até pode pensar, não tô brincando, não é, sabe por quê? Eu vou explicar. Não para explicar para quem tá nos assistindo, porque eu recebo muito isso. Pô, Noronha, eu escrevo X lugar e, sei lá, dá pouca gente vendo, cara, eu sempre respondo, não é sobre pouca gente vendo, é sobre o interesse de quem tá te vendo no que você tá falando. Eu sempre falo aqui, se eu tiver uma pessoa assistindo esse canal, tá bom, porque essa pessoa tá interessada, e é isso que importa, é passar um conteúdo de qualidade para ela. Então, eu não acho 20 mil pouco, não, cara. Acho 20 mil muita coisa, é mais do que a Vila Belmiro. E tem 20 mil pessoas que confiam no que você escreve. Eu acho isso maravilhoso. E tô falando não só para você, tô falando para quem cria coisa e às vezes fica triste que não consegue número. Cara, número é uma falsa felicidade, tá ligado? Falando muito sério, uma dica jornalística. O que importa é a qualidade do que você que vai criar, tá criando e faz bem, busca fazer bem o seu material. Agora, você falou isso da reação das pessoas, né? De culpar ou de cobrar responsabilidade, cobrar o posicionamento. É muito difícil lidar com humanos, né, cara? Eu sempre falo isso. Pessoal, você devia ser técnico, jamais. Imagina eu vou chegar e lidar com esses caras aí. O Marinho vai. Não, Marinho, tô brincando. Vai me expulsar. Um exemplo só. Vai me expulsar 2 dias depois. A gente ia brigar. Eu não sei lidar com gente. Tá menor condição. Mas como é que você lida com esse pessoal te cobrando como se fosse uma função sua mostrar tudo que é só bom no clube? E não pode mostrar coisa ruim do clube, porque se mostrar coisa ruim do clube, você é culpado da coisa ruim também. Como é lidar com isso aí? Pô, eu tava pensando nisso hoje, cara. As pessoas acham que a gente é assessor do clube. Gente, a gente não é assessor do clube. O assessor do clube tá lá, ele tá ali para postar o que for de acordo com a visão do presidente, da diretoria que tiver em exercício. Eu não sou assessor do clube, eu vou apontar coisas que estiver errada, eu vou denunciar coisas que não é certo, que não é do nosso agrado.
sabe? E hoje em dia eu lido com a reação do público de uma forma mais tranquila. Antes eu pegava muita pilha. Principalmente, cara, o Santos perdeu é dia de estresse, porque Opa! todo mundo vai procurar um culpado e o culpado acaba sendo a gente que tá ali só Escalamos o Pará e o torcendo. Copete, culpa é nossa. Exatamente, torcendo. E antes de mais nada, antes de tudo isso, de tom jornalístico, antes da informação, antes do perfil. Cara, é um torcedor, eu sou torcedor. Eu amo o Santos. Eu fico puto tanto quanto os caras, eu fico bravo tanto quanto os caras, eu quero esganar a metade dos jogadores como vocês também. Mas, pô, eu tô ali, eu não posso ser injusto do cara tá achincalhando um jogador que, ao meu ver, ele não jogou tão mal assim. Então as pessoas acham que eu tenho que entrar no embalo do que todo mundo tá falando para eu ser o certo. Nesses tempos aí que o Marinho não estava jogando bem, todo mundo metralhando o Marinho, e eu estava não numa posição de defesa do Marinho, mas aquilo que eu acredito. Eu posso estar errado? Obviamente, posso estar errado. Todo mundo falando mal e só eu falando bem, aí parecia que, novamente, aquela questão, você é assessor do cara, me mandaram essa também. Porra, Pô, não imagina sou esse assessor, assessor do Marinho. Ia ganhar dinheiro pra não caramba, irmão. sou, não sou assessor do Marinho, cara, não sou assessor de jogador nenhum, mas se eu acho que o cara não tá merecendo aquelas críticas, eu não vou criticar, e eu respeito quem critica. Eu não sou guardinha de torcida, não vou falar o que você deve sentir. Se você tá sentindo ódio do Marinho, despeja seu ódio no Marinho, não é culpa minha. É culpa do Marinho ou é culpa sua que tá vendo a questão de uma forma errada. Eu não sou assessor do Marinho, eu não sou assessor do clube. Se o clube estiver num momento ruim e estiver merecendo aquelas críticas, eu vou fazer aquelas críticas independente. Pô, mas você tá ajudando a mídia, a grande mídia que nunca gostou do Santos, você tá falando que os caras querem ouvir. Pô, o Santos não se dá o respeito, primeiramente, porque que eu vou ter que passar a mão na cabeça do Santos, sabe? Teve a questão do Robinho, um monte de gente, antes da condenação final, um monte de gente me atacando, que eu estava comprando o que a mídia estava falando para destruir o Santos estava perdendo patrocinador. Cara, o Santos entrou nessa, os caras que estavam lá que entrou nessa, não tenho nada a ver com isso. Para mim era errado trazer o cara, e eu ia ser contra, se ele não tivesse sido condenado, eu ia ser contra do mesmo jeito. Pela toda a questão que o Santos teve que passar em relação a ele, eu sou contra, fui contra, sabe? Então, tipo assim, a reação do público, eu leio tudo que me manda, Você é leio tudo que me corajoso, então. marca. Eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de saber qual é o clima, qual é o que estão sentindo naquele momento, mas eu não me deixo me influenciar, sabe? Tava todo mundo falando mal do Marinho, não tem por que falar mal do Marinho se eu não tava acreditando que o cara era culpado. Tá tendo panela. Pô, ao meu ver, não tava tendo panela. Se tava tendo panela e eu tô errado, não chegou a minha informação de que eu estava errado, sabe? Não chegou algo concreto que me convenceu de que eu estava errado. Mas você tem que ver que, pô, de repente os caras parou de jogar, de repente os caras não querem mais jogar, de repente os caras já não comemora gol com o técnico. Mano, eu não vou ficar criando essas nuances, essas ideias, criando essa teoria da conspiração na minha cabeça, porque tá todo mundo falando disso, só para eu ter RT, para eu ter like. Cara, vão dar RT e vão dar like aquelas pessoas que estão acreditando, ou que confiam, ou que estão pensando da mesma forma que eu. É o que você falou, os números às vezes eles mentem, né? Tem lá um tweet com 10 mil RT, vai ver 8 mil é falando mal, mas a pessoa vai ver lá, pô, o cara tá bombado, o cara tá bem, né? Não, mano, eu acredito, eu sou um cara muito convicto, apesar de ler muita coisa e coisas que às vezes mudam minha opinião. Pô, o cara me mandou um tweet e falou, pô, você foi mal nessa e tal, eu vou analisar, caramba, fui mal mesmo. Normal. Já fiz Peço, muito isso. Sempre dou essa então, liberdade para quem comenta. exatamente, o cara chegou na humildade, chegou na educação, pô, nessa você vacilou e tal e tudo mais. Não, beleza, cara, foi mal, desculpa, vou apagar o tweet aqui, não foi minha intenção e tudo mais. Mas o cara já chega xingando, já pra esculachar, já pra encher o saco, fala, pô, o que eu acho, se você vem me xingando, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, porque se eu chegar. É como eu falei, hoje em dia eu tenho muita responsabilidade com o que eu escrevo. Então, se eu cheguei a postar, se eu cheguei a twittar, é porque realmente eu estou acreditando naquilo. É porque eu estou convicto daquilo. A não ser, como eu falei, se alguém chegar em mim e me desmentir ou conseguir me convencer, tudo bem. Também não estou pedindo para ninguém ficar me dando aula. Ninguém tem que ficar me dando aula de nada. E nem eu dar aula para ninguém. Eu não estou aqui para monitorar o que você acha, o que você pensa. Mas a reação do público, ela diretamente não influencia no que eu penso, no que eu escrevo, ou o que eu vou fazer para alguém aplaudir. Jovens que seguem
não só o canal, mas falando de Alvinegro e outros perfis de gente que coloca a cara, é sempre importante, veja essas pessoas colocam a cara, se é um perfil que não coloca a cara, provavelmente tem coisa errada aí, tem gente criando notícia, enfim, vocês sabem. Abordem com tranquilidade, abordem com educação, deem dicas, critiquem sim, mas não mandando aquele lugar. Fale como o Rafa falou, acho que você errou, vê essa outra posição, que a gente vai ser educado, vai ler e vai gostar da crítica e da dica, é isso que importa. Escolham bem os perfis que os senhores seguem, perdão, porque tem muita coisa boa por aí que às vezes não é tão valorizada e vocês podem valorizar porque coisa boa merece. Um abraço para o Danileiras, que é parça do Rafa, que vai chorar ao ver este abraço. Eu gosto muito desse menino, membro do canal. Rafa, obrigado. Espero que a gente faça mais coisas junto. Essa foi para aquecer, porque eu acho legal mostrar essas coisas diferentes. Espero que quem nos assista tenha gostado. Um abração. Abração, Noronha. Muito obrigado aí pelo convite. É bom a gente falar algumas coisas por trás, né? Porque se eu for escrever tudo isso que eu falei aqui, vai ficar um fio de 200 tweets. Então, é legal ter esse Passou do espaço segundo, eu não leio mais. Então, eu evito. Para mim, se deu para falar em um tweet, tá ótimo. Se não, é exceção de saco. Mas muito obrigado aí pelo convite. Um abraço pro Danileiras, meu parceiro. Tamo lá. Bom. Tamo junto. Pessoal lá do grupo do Falando de Alvinegro, pessoal bacana, animado, feliz. Todo mundo ama o Santos. E é isso, tamo junto. Vambora. Valeu, pessoal. Amanhã a gente volta com o ranking. Sábado tem narração do Jogo das Sereias aqui com o Razan e com a Anitta e, infelizmente, comigo, que sou um péssimo comentarista. Não tem jogo esse final de semana. A gente não vai perder esse final de semana, hein? Vamos ficar na alegria até quarta-feira, quando a gente tenta um milagre na Libertadores. Beijo, jovens. Graças a Deus.